O problema que eu acho real é que a gente não aprende a pensar. É verdade. A gente vai para a escola e a gente aprende a reproduzir. O nosso ensino é conteudista e baseado em notas. Ninguém quer aprender o conteúdo, tu só quer tirar uma nota para passar de ano. Então, tem um livro do Carl Sagan, quando ele estudou aqui que ele trabalhou no Brasil, lá nos anos 70, e ele faz a mesma crítica ao estudo do Brasil que é hoje, que a gente só reproduz, que a gente não pensa, que a gente vai ver um debate em sala de aula. Como que é um debate em sala de aula? Ai, quem é a favor de A ou B? Aí as pessoas dizem, eu gosto de A por isso, isso, isso. Eu gosto de B. Ninguém coloca ali a evidência. Não trabalha o argumento, não trabalha a ideia, né? É tipo isso. Ai, porque na Arca tinha os não sei o que, os dinossauros vegetarianos, nananã. Tá, mas qual é a prova disso? Ninguém se importa. Então, a gente não aprende a pensar. E o nosso ensino, ele é muito ruim. Eu sou formada em licenciatura e bacharelado em física, então já dei aula no ensino médio. A gente não tem estrutura nas escola pública, eu tô falando, né? Eu dei aula em escola pública estadual. A gente não tem condição de trabalho. A gente tem um professor de física, porque professor de física é meio que inexistente, né? Tipo, não tem muito, assim, professor de física. Porque quando eu fiz o vestibular, era 0,77 por vaga. Não tinha nenhuma pessoa pra vaga. Tipo, se tu rodasse, era porque, assim, ó, tu fez uma coisa muito errada. Porque não tinha nem como rodar no vestibular. Não tinha nem... Sobrava vagas, basicamente. Enfim. E aí, não tem professor de física. Aí, quem que dá aula de física? Pessoas formadas em qualquer coisa. Tem gente que é formada, sei lá, em letras, que vai ser chamada pra dar aula de física. Como? Tipo assim, não, sabe? Porque então, não é aula, né? O cara só tem que ir ali, cara, reproduz aí o que tá nessa apostila bota aí. aqui o que tá no livro. E aí, o conteúdo, ele não é um conteúdo que chama atenção. Porque, assim, a gente parou em Newton na física do colégio. Tu lembra alguma coisa de física do colégio? Tipo, assim, não precisa lembrar de algo, mas, tipo assim, tu deve ter visto que é um plano inclinado. Não. Lembro de Polias. eletricidade. Pô, então você lembra de coisa bem pesada. Lembro de refração. Aí, ó. Ótica. É. Lembro das paradas Mas assim. tu nunca aprendeu, por exemplo, Mas eu estudei no partículas. colégio maneiro, eu estudei no Cefet, né? que é eu também. É? Só aqui no Rio Grande do Sul. O meu colégio era maneiro. O meu colégio era uma parada... O Cefet, não sei como tá hoje, mas era uma parada meio assim... que eu descobri talvez da pior maneira, que era... Eu que tenho que querer, irmão. Eu que sou aluno, eu tenho que querer. Então, não vai ter o cara pra ficar ali de babá pra mim, né? O Cefet é mais puxado. Eu que, assim, tenho aula de desenho aqui, tenho aula de matemática aqui, aula de português aqui, aula de inglês lá, não sei o quê. E eu que tenho que chegar no horário da aula e aprender, que senão eu me fudi. Tanto que no primeiro ano eu fui bem, no segundo ano mais ou menos, no terceiro ano eu fiquei em prova final a maioria das matérias, inclusive. Tu fez técnico, não? Eu comecei a fazer eletrotécnica. Eu fiz eletrônica. Mas aí eletricidade, quando veio a matéria eletricidade, eu vi que aquilo ali definitivamente não era pra mim. Não era pra mim. Aí eu já contei essa história, mas teve uma vez que o professor ia ter uma prova de eletricidade, 7 horas da manhã. O cara entregou a prova e eu olhei assim, caralho, não sei porra nenhuma, meu irmão. Não sei fazer essas contas, cara. Não sei. Então vou escrever aqui umas piadinhas do Chaves. Aí desenhei lá o mexicano fritando ovo, desenhei a máquina registradora de uma tecla só, sanduíche de ovo, umas paradinhas assim, o cara me baniu, nunca mais ia na minha aula. Aí eu abandonei, aí eu fui fazer só o médio. Então não terminei a eletrotécnica. Mas é que o Cefet é diferenciado, né? Pelo menos quando eu fiz, tem que ter um vestibular pra entrar. É outro verdade. método. Tem muito mais dinheiro que uma escola estadual, que uma escola municipal. Então, assim, o conteúdo programático de uma escola... Queria lembrar o nome desse professor pra mandar um salve pra ele. Ele era gente boa. Mas eu fui com certeza cuzão. ele pode se lembrar de ti. Os professores geralmente lembram muito bem dos alunos. Quando os alunos é filha da puta, lembra mesmo. Porque eu dei aula de inglês 7 anos. E dos filha da puta. E dos que se destacavam, e dos né? legais, Porque assim, tem os que se destacavam, tem os legais, tem a galera que se aplica e tem o filha da puta, né? E às vezes o filha da puta, ele pertence a outro grupo, porque ele é legal também, né? Ele às vezes é mal compreendido.
Quando eu dei aula, teve uns alunos que... Eu acho que alguns são, porque quando eu dei aula, tinha alguns alunos, assim, mais afrontosos. Que tu dizia assim, ai, pode parar de falar. E a pessoa se levanta, tu não é minha mãe, pô. Aí tu diz assim... Só senta e fica quieto. Aí depois que tu vai, tipo, conversando com a pessoa, tu vê que existe todo um universo ali naquela pessoa. É que pra mim entendeu? era um pouco, no meu caso, era um pouco diferente, que eu dava aula num colégio legal, com os meus alunos tá. eram a galera de grana. Então, o filho da puta que eu tô dizendo é uma outra vibe, porque assim, não é no ensino médio, por exemplo, o moleque meio que tem que ir, né? Sim, é obrigado, né? No curso de inglês, o pai dele que mandou ele ir, ele nem queria tá. estar lá, entendeu? Ah, tá, Aí o tá. moleque, ele, o filho da puta que eu falo é que assim, o moleque, ele, chega lá no Rio ainda, né? Por perto da praia, o moleque chega, todo queimado de praia. Porra, não queria estar aqui, irmão. Troca tipo uma ideia com a pessoa que menininha, não entendeu? quer fazer nada. É esse moleque. Ele não é entendi. necessariamente um arrombado, ele nunca foi tratado mal, inclusive. Aham. Só por pai de aluno. Aluno mesmo, não. Em geral. E é isso. Aí o ensino parou em Newton. Ninguém aprende na escola, no ensino médio, partículas, astrofísica, sei lá, buracos negros, enfim, coisas que são legais, que chama a atenção do aluno. Então eu E acho... agora fica todo mundo assistindo live do Gordão Foguete, Aí. pô. E todo Tá aí. mundo gosta, porque é um conteúdo que é Eu me amarro. bacana. É um conteúdo legal. Quando tu explica a física, tu mostra que a ciência tá em absolutamente tudo da tua vida. Por exemplo, aqui, sei lá, toda acústica é física. Então, assim, isso é legal. Só que o que o professor chega, coitado, já ganha mal, já é um professor para 50 milhões de alunos que estão lá ainda te xingando muitas vezes. A pessoa não tem nem motivação para Vou só preparar entregar o uma que tá aula. no livro, foda-se. Né? Não, eu conheço o professor que simplesmente chega na aula, abre o livro, começa a copiar no quadro e acabou. Isso é aula. Porque a pessoa não tem nem vontade de dar aula. Então tem muita coisa errada que faz com que as pessoas não gostem de ciência. E ou não não é- entendam a E ciência. às vezes realmente não parte do sistema, não parte nem do Sistema. aluno. Porque, vamos lá, ó, só pra ter uma ideia, quando eu cheguei aqui hoje, tinha um monte de moleque ali, 17 menos, do outro lado da rua. 17 Não é? Do outro lado da rua, eu parei o carro, não sei o que, eles ficaram olhando aqui assim, quando eu saí. Pô, é o Will, maneiro o Will, não sei o que, pensei que ele não estivesse aqui. Aí eu, o que vocês estão fazendo aqui? Ele, estamos esperando o Gordão Foguete. Os moleques 17 menos, assim, uns 10 moleque, por aí, né, Jean? Fã pra caralho do Gordão Foguete. Então, o que eu quero dizer com isso é, os moleques, eles estão interessados, querem saber, pô. Então. Sabe? Só que o sistema fode. É isso que Sistema. você tá dizendo. Isso aí. E eu acho que... Aí tu falou que tu tem uma filha de 10 anos. Agora eu tenho um filho de 6 meses. Os pais também. Porque a criança chega cheia de dúvidas, cheia de perguntas. Aí os pais, não incomoda. Não, agora não. Isso é muito difícil. Ou então a criança chega em casa e fala assim, nossa, a aula de matemática foi super difícil hoje. Ao invés da pessoa parar um momento, deixa eu ver o teu caderno, vamos tentar trabalhar isso juntos. Não, é tipo, matemática é difícil mesmo, né? Eu só tirava nota baixa. Aí tu reforça o que a criança já tá pensando. Aí ela já odeia matemática. Ou ela chega e fala, na aula de ciências aprendi tal coisa. Aí chega super animada pra falar, os pais, sei lá, estão no celular, tipo, rolando feed. Sobre isso eu converso umas paradas com minhas filhas. De vez em quando elas vêm com umas perguntas que a Mariana, minha esposa, fala assim, pergunta pro teu pai. Porque aí vem umas perguntas de, sei lá, sobre por que a Terra gira em volta do Sol, tá ligado? Não, as perguntas das crianças são as melhores. São cara. as melhores. São as melhores. E- Porque elas não têm filtro, cara. É. Elas não têm medo. Não, vem umas Entendeu? perguntaças Então assim. elas vêm e me mandam bala. O que é o universo? Aí a Mariana, pergunta pro teu pai. É isso Lá mesmo. na tua casa deve ser assim também, É especificamente com essas, né? é assim. Pergunta Mas pro teu às pai. vezes a pessoa se a pessoa tá ali disposta ou tem tempo, pode falar, vamos pesquisar junto. E aí a pessoa vai, não sei. Também pode responder que não sabe. Porque isso mostra também para as crianças que não saber tá ok. Porque esse é um outro problema da escola. É que todas as crianças ou os alunos têm medo de perguntar, têm medo de errar, porque a pessoa que erra é ridicularizada. Quando, na verdade, ela deveria ser motivada, porque ela, pelo menos, tentou responder. Errar faz parte do aprendizado. Tem uma outra...
meio que em sintonia com o que você tá falando, por exemplo, recentemente fazer um dever de casa de matemática com a minha filha mais velha, com essa de 10 anos, e eu tava muito preocupado em fazê-la entender o conceito e não só reproduzir a continha que foi, aquela formulazinha da continha que foi ensinada. Então, a gente tava falando de fração, e eu tava tentando fazer ela entender o que é e que esse aqui, por exemplo, é igual a esse por causa disso, entendeu? Você pega e você olha isso aqui, ó. Aí você entende, sabe? A minha pira geralmente é que elas entendam aquilo ali, porque você consegue extrapolar vários conceitos depois que você os entende, né? Sim. Então, a ideia é essa geralmente, né? Mas as perguntinhas, inclusive, sei lá, o que é Deus, tá ligado? Vem pra mim. E aí tem a idade, né? Essa idade aí começa a ficar questionador, né? Quer saber e tal. O legal é responder ou falar que não sabe, porque daí tu motiva aquela criança a continuar pesquisando, porque senão chega a determinado ponto que aí, dane-se, eu não quero mais saber, só vou tirar minha nota aqui, me preocupar com o vestibular, porque daí todo mundo tem que aprender para passar no vestibular. Esse eu acho que é um outro problema, essa questão do vestibular também. E é isso, aí vira só nota. E aí vira o que o Carl Sagan falou, que é que no Brasil o ensino é só reproduzir e conteúdo. Ninguém pensa. E aí as pessoas vão pra internet, o que acontece? Não pensam, e aí elas acreditam em tudo que falam. Outro dia veio pra mim uma pergunta de quase terraplanista do porquê que a gente... Como é que a gente fica em pé? Como é que a água fica colada no planeta? Não sei o quê. Não, por causa da gravidade. Mas aí, o que é gravidade? Aí eu, muito burramente, fui falando, cara, olha só que o planeta Terra é muito denso, então ele gera uma força que eu não sei direito como é que funciona, tá ligado? Mas mantém todo mundo em pezinho e tal. Porra, tá certo, nessa vibe Bom, eu não sei o que é a gravidade, mas eu faço uma ideia de como ela funciona. Sei que ela se acelera a 8 metros por segundo, quase isso, né? Então... mas isso que é o legal, é a gente mostrar que existe a ciência, incentivar, e se a gente conseguisse fazer com que as pessoas tivessem mais interesse na ciência, eu acho que a gente teria menos pseudociência.